gostaria então agora de convidar você a fechar seus olhos, a baixar sua cabeça. Nós vamos ter um momento agora de oração. Eu gostaria então que você pedisse agora que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida, amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor em primeiro lugar, Deus, pela presença que o Senhor já está aqui, Deus. Nós queremos, Pai, agradecer porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de graça e o Senhor é um Deus que nos ama, Deus. Nós queremos pedir agora que o Teu Santo Espírito venha ministrar a Tua palavra em nosso coração, Deus, assim como eu creio que o Senhor já tem ministrado a minha vida, Deus. Venha, ó Pai, através da Tua palavra, através da palavra, da revelação está na Bíblia, Deus, ministrar os nossos corações, Deus, e que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Pai, que toda desatenção, Deus, tudo aquilo que vem tirar o foco nosso, possa cair por terra em nome de Jesus, Pai. Seja somente o Senhor e a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que eu falei no dia da reunião de líderes, que eu fico muito agradecido e fico muito feliz de poder estar aqui e de poder ter a oportunidade de estar junto com a igreja, né? Ter momentos como esses, né, onde nós somos reconhecidos como pastores e a igreja cuida de nós, para mim é um momento assim fantástico. Eu fico muito feliz. Eu queria realmente agradecer a igreja pela oportunidade de estar aqui, pelo momento que nós temos aqui, eu e minha esposa, de estarmos aqui aprendendo, pastoreando, estando junto com os jovens. Para nós é um momento de muita alegria. E a palavra de hoje que nós queremos refletir sobre isso é em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 em diante. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, vai estar aqui no nosso telão, você também pode acompanhar. Eu vou ler uma versão um pouquinho diferente que está na tela, mas dá para nós acompanharmos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 em diante. E diz assim a palavra de Deus: portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. E aqui nós encerramos nossa leitura. E para nós meditarmos hoje, eu gostaria de explicar um pouquinho o contexto desse trecho bíblico que nós acabamos de ler. Essa é uma carta que foi escrita por Paulo e enviada à igreja de Deus localizada na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto era uma cidade muito estratégica, economicamente falando. Ela tinha um porto, e por esse porto tinha um estreito que chama Istmo. Istmo é uma passagem onde os navios conseguem atravessar por uma pequena faixa de terra, mas pelo mar mesmo. E isso proporcionava para a cidade de Corinto uma estratégia muito boa econômica. E era uma cidade, então, muito próspera. Mas assim como ela era uma cidade muito próspera, a cidade de Corinto também era uma cidade muito promíscua. Por quê? Porque na cidade de Corinto nós tínhamos 2 templos pagãos.
O primeiro deles é da deusa Afrodite. Os jovens aí do Conexão Corinto vão estar bem sabendo de cor e salteado um pouco sobre isso, né? E a cidade ali no templo de Afrodite, nesse lugar, eram sacerdotisas, cerca de 200 sacerdotisas, e essas mulheres prestavam culto através do sexo. O outro lugar que era prestado culto era o local de Apolo, onde era feito um culto ao corpo masculino. Então essa cidade, assim como era uma cidade muito bem economicamente falando, também era uma cidade muito imoral, vamos assim dizer, porque nela se fazia várias coisas que não eram moralmente corretas de se fazer. Mas nessa cidade, numa certa viagem de Paulo, uma viagem missionária, Paulo começa a plantar uma igreja. E ele planta essa igreja através de algumas pessoas que se convertem através dele numa prisão. Ele estava numa prisão, e nessa prisão então acontece um terremoto, onde ele é liberto através desse terremoto. E quando isso acontece, o carcereiro que era responsável pelas celas estava de joelho, prestes a se matar, porque ele tinha perdido o poder sobre todos os presos. Todos os presos haviam fugido. Aí Paulo, mediante essa situação, prega o evangelho para esse homem, e ali começa a se plantar uma igreja. E é dessa igreja que nós acabamos de ler. Paulo, depois de um certo tempo pastoreando essa igreja, ele vai para Éfeso, vai para outros locais, e de lá ele começa a acompanhar a igreja através de cartas. E essa é uma das cartas que Paulo escreveu à cidade, à igreja de Corinto. E nesse trecho, Paulo está tratando sobre alguns assuntos que essa igreja tinha um pouco de dificuldade. A dificuldade que essa igreja tinha era que ela estava tendo alguns partidos, ela estava dividida em um partidarismo. O que significa isso? Que a igreja, ela tinha diversos grupos, e cada grupo se julgava um melhor do que o outro, porque foi ensinada por um determinado apóstolo, ou por um determinado pastor, ou por um determinado missionário. E aqui nesse trecho vai falar, Paulo, Apolo ou Pedro, porque essas pessoas estavam criando intrigas e brigas no meio da igreja, por causa desse partidarismo, por dizer que eram melhores do que os outros, porque algumas pessoas foram ensinadas por Paulo, por exemplo. Outras se vangloriavam porque estavam sendo ensinadas por Pedro, ou então foram ensinadas por Apolo. E em meio a esse desafio, a esse problema no meio da igreja, Paulo escreve esse trecho bíblico que nós acabamos de ler. E é sobre ele que eu quero meditar nessa noite, porque Paulo não trata apenas do problema de partidarismo. Ele está falando do problema pessoal de todos os homens e de todas as mulheres na humanidade. Paulo vai tratar daquilo que ele chama talvez de pecado raiz, ou o pecado que é a fonte da maioria dos outros pecados. O pastor Emerson, quando ele estava pregando então sobre semente de uva, ele falou que um determinado teólogo, ele acredita então que o homem, ele deriva do pecado do orgulho. Todo homem tem um certo resquício de orgulho no seu coração, e os pecados começam então a surgir a partir do orgulho no coração do homem. E Paulo fala exatamente sobre isso nesse trecho que nós acabamos de ler. Paulo vai falar que o coração do homem, em sua condição natural, em sua condição primordial e principal, sem Jesus, é um coração orgulhoso. E é um coração que todas as nossas atitudes vão a partir desse orgulho. Ou então ele vai chamar de ego, que é a nossa identidade, aquilo que diz quem nós somos. Diz que se nós somos bem resolvidos conosco mesmos, se nós não somos, se nós vivemos com uma boa autoestima, se nós não vivemos com uma boa autoestima, se a nossa autoestima é elevada ou não. Mas Paulo vai falar que o homem, em seu estado natural,
tudo deriva do orgulho, que em seu estado natural, o homem e a mulher, ele é orgulhoso. E ele vai falar que isso em nosso coração vai guiar muitas das nossas atitudes e vai guiar muito das nossas crises e problemas existenciais e problemas que nós vivemos hoje em dia. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite, sobre essa mensagem que Paulo vai nos ensinar, sobre as crises que nós vivemos, sobre os nossos dilemas, sobre os nossos questionamentos, sobre coisas que nós conversamos às vezes conosco mesmo e só nós sabemos, de algumas coisas que em nossa intimidade, em nosso secreto, nós começamos a questionar e nós começamos talvez a passar por alguns problemas existenciais e que nós conversamos conosco, que nós não conseguimos às vezes resolver essas questões. E é sobre isso que eu quero refletir junto com você. Quando Paulo vai falar sobre essa carta, quando ele vai resolver esse problema, ele começa no versículo 21 do capítulo 3, dizendo da seguinte forma, eu quero ler novamente com você. Ele fala assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Paulo está falando aqui que os problemas gerados na igreja e os problemas que cada pessoa viviam, era porque eles estavam se gloriando de alguma coisa que era pertencente a todos, e eles achavam que era coisa individual deles. Paulo está mostrando para eles que o orgulho estava presente no coração deles, coisas que eles não imaginavam, ou eles estavam tentando omitir isso. Paulo está mostrando para eles que realmente o problema que eles estavam vivendo, de intrigas, de problemas familiares, quando nós vamos ler um pouquinho mais a fundo a carta de Coríntios, vai mostrar que a igreja estava vivendo por várias crises familiares, onde famílias estavam desestruturadas, famílias estavam passando por questões extremamente problemáticas, e ele vai falar que tudo isso, todos esses problemas começam no orgulho do coração humano. Todos os problemas familiares, todos os problemas das crises que as pessoas estavam vivendo, tudo isso estava acontecendo por causa do orgulho que as pessoas tinham. E esse orgulho se manifestou principalmente no partidarismo, no momento onde eles estavam dizendo que eles eram melhores do que os outros, porque talvez quem ensinou para eles foi uma pessoa um pouco mais instruída, foi uma pessoa que talvez tinha um pouco mais de conhecimento, e eles se vangloriavam disso, e brigas e intrigas estavam acontecendo no meio da igreja. E Paulo nos ensina acerca dessa questão e desse problema, da condição natural do coração humano, que o nosso ego e nosso orgulho, ele possui 4 características. A primeira característica que Paulo vai nos ensinar é que o nosso ego, a nossa identidade, o nosso orgulho, ele é vazio. Existe um filósofo que diz que todo ser humano, ele tem um vazio tão grande que somente Deus pode preencher. E esse vazio é interessante, que o nosso coração, ele busca preencher esse vazio com várias coisas. Às vezes com coisas materiais, com um carro, com um sucesso no emprego, o sucesso na nossa vida, talvez com uma casa própria, eu não sei. Mas o nosso coração é certo que possui um vazio, que precisa ser preenchido, e que constantemente nós estamos buscando preencher com coisas terrenas. O nosso coração, ele tem uma certa tendência a querer preencher esse vazio que existe em cada ser humano, ele procura preencher esse vazio com coisas que não são coisas do céu, não são coisas que realmente podem preencher esse vazio. Nós buscamos preencher esse vazio, que somente Deus pode preencher, com coisas terrenas. Às vezes também com um casamento bem sucedido, às vezes com uma família estruturada, mas nada disso pode preencher o vazio do coração humano, se não for a presença de Deus.
A segunda característica do ego, do coração humano, desse orgulho que existe em nós, é que ele é dolorido. Dolorido por quê? Não sei você, mas quando você faz uma caminhada, você está então fazendo uma caminhada, buscando saúde do seu corpo, normalmente você não percebe os movimentos que o seu corpo faz. Como o seu cotovelo ele mexe, como ele se movimenta, como o seu joelho está se dobrando, ou ele está pisando o seu pé ali com o calcanhar. Você não percebe esse movimento. Mas preste atenção, se você estiver com uma unha encravada, como vai ser a sua caminhada? Ali aquele tênis apertando o seu pé, apertando aquela unha encravada, você vai fazer essa caminhada constantemente pensando no quê? Na unha encravada. Você não vai conseguir fazer essa caminhada sem prestar atenção naquela unha encravada que está constantemente chamando atenção, não é verdade? Ela vai dizer toda hora, olha, está doendo, para, não continua não, resolve esse problema porque tem uma coisa errada aqui, está encravado, não está legal. E o nosso ego é da mesma forma dolorido. E nós sabemos disso porque constantemente ele chama a nossa atenção. Quer ver um exemplo? Quando eu estava na escola, eu procurava, como meus pais me ensinaram, a ser o melhor da sala. Ele falou assim, olha, você é cristão, você precisa prestar o exemplo através também dos seus bons estudos. E assim eu tentava ser. Só que eu levei a coisa para um lado que eu não deveria ter levado. Quando eu chegava na sala, eu realmente buscava ser o melhor. Mas se eu não fosse, meu amigo, o negócio ficava feio. Ficava feio porque no meu coração, constantemente, ficava martelando assim, olha, cara, tem alguém que é melhor que você, não deixa não. Você tem que estudar mais, você tem que procurar ser melhor. Não deixe ele ser melhor do que você, porque você é cristão e você tem que ser o melhor da sala. E o meu coração, o meu ego, o meu orgulho, constantemente chamava atenção para isso. Tem alguém que é melhor que você. Você não pode deixar isso acontecer. E assim é o nosso ego, assim é o nosso coração. E Paulo está falando sobre isso, que os nossos problemas às vezes acontecem porque o nosso ego, o nosso coração, ele é dolorido. O nosso orgulho, isso que tem no nosso coração, que todo mundo tem, ele é dolorido e chama atenção constantemente. Constantemente ele está te chamando a atenção para alguma coisa que está errada. Às vezes você nem sabe por quê, mas ele está falando, tem alguma coisa que está errada. Comigo era exatamente a questão de ter alguém na sala melhor do que eu. E eu quero te fazer a pergunta, e você? No que o seu ego tem te chamado a atenção? Talvez em falar que na sua família tem alguém que é mais querido pelo seu pai ou pela sua mãe? Ou talvez na sala de aula aí o professor tem um queridinho que você não vai com a cara dele e o seu ego fala, rapaz, não conversa muito com ele não porque o professor gosta mais dele. Não deixe isso acontecer não. Então o que você tem que fazer? Exclui ele do círculo de relacionamento. O que o seu ego hoje tem te chamado a atenção? Talvez aí na sua família, você cuidando aí dos seus pais que já estão um pouco mais avançados de idade, e eles não querem mais ajudar você a cuidar dos seus pais. Não sei, o que o seu ego te chama a atenção e que ele está falando assim, tem uma coisa errada aí, não deixa ficar dessa forma. Essa é a nossa segunda característica do nosso coração, do nosso ego, desse carinha que nós ficamos conversando aí quando nós não temos mais ninguém para conversar. É desse cara que nós estamos falando, que você ir no seu banheiro, quando não tem mais ninguém para conversar, você está lá debaixo do chuveiro, e você começa a pensar, e parece que até te responde, não é verdade? E ele começa a conversar com você, ele está te chamando a atenção para alguma coisa, e ele é dolorido, porque constantemente ele chama a atenção para alguma coisa que para ele deve estar errada, e que você não tinha prestado atenção. Terceira característica, é que o nosso ego, o nosso orgulho, ele é atarefado. Ele tem bastante tarefas todos os dias. Sabe por quê? A tarefa principal dele é mostrar que você é melhor do que alguém. Constantemente o nosso coração, o nosso ego,
ele está se comparando a alguém. Eu não sei se você é assim, se você é, eu quero te estudar, porque você deve ser alguém sobrenatural. Porque o nosso ego, em condições naturais, ele constantemente está procurando se comparar com alguém ou com alguma coisa, para que pelo menos alguma coisa você possa ser melhor do que o outro. E assim, de novo, foi comigo. E constantemente acontecia isso, porque eu tenho um irmão gêmeo. E eu não sei, eu nunca tive crise com isso, mas eu sei que existe essa questão de comparação, sabe por quê? Porque todo mundo que chegava perto de mim, perto do meu irmão, quando nós éramos mais novos, faziam a seguinte pergunta: quem é o mais inteligente? Quem é o menino que sabe mais aí? Quem é o mais velho? Constantemente comigo e com meu irmão, as pessoas ficavam se comparando. Eu acredito, pela intimidade que eu tenho com meu irmão, isso nunca foi um problema para nós. Mas isso evidencia de como o nosso coração, como o nosso ego, ele é atarefado em se comparar com alguém ou com algo. Porque sempre nós estamos fazendo comparações. Quem é mais bonito? Nas escolas sempre tem aquela listinha, né? Quem é o mais bonito? Quem é o mais feio? Quem é o mais inteligente da sala? Quem é o mais brincalhão? Porque o nosso ego, ele é extremamente atarefado em se comparar com as pessoas. E não somente isso, o nosso ego, ele é atarefado em preencher esse vazio também. Porque, veja bem, nós nunca estamos satisfeitos. Não sei você no seu trabalho, mas quando eu estava trabalhando em Curitiba numa empresa, no mercado de trabalho competitivo, eu nunca estava satisfeito com minha posição dentro do meu trabalho. Eu sempre achava que estava faltando alguma coisa e eu precisava buscar alguma promoção. Eu sempre achava que tinha alguma coisa para melhorar, que eu precisava me doar mais, que eu precisava ser melhor para eu conquistar uma melhor vaga de emprego. Porque o meu ego é atarefado em preencher esse vazio de alguma forma. E ele procura sempre preencher esse vazio, não é com Deus. Ele sempre procura preencher com coisas terrenas. E assim eu acredito que é a sua vida também. O seu ego é atarefado em preencher o vazio do seu coração com coisas que são terrenas. E Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando sobre mim e sobre você. E a quarta característica, então, do nosso ego, do nosso coração, do nosso orgulho, é que ele é extremamente frágil. Paulo vai falar que quando ele usa a expressão aqui, portanto ninguém se glorie, ou então se vanglorie, ou se orgulhe de algum homem, ele está usando uma expressão que vai dizer para nós que o nosso coração ele é como um balão extremamente frágil. Porque essa palavra no grego, ela é uma palavra um pouco não usual, não é de costume usar essa palavra no grego. E ele está falando, fazendo uma comparação do nosso ego, do nosso coração como um balão. Que da mesma forma como ele está prestes a estourar, ele também está prestes a ficar vazio. Como assim? Ele está falando da nossa condição, que hoje alguns psicólogos vão chamar de autoestima. Paulo está falando que o nosso coração é como hoje a autoestima é chamada. Às vezes ela está elevada, então pensa aí, a bexiga cheia é uma autoestima elevada. E quando o balão está vazio, é porque nossa autoestima está lá embaixo. É aquele dia que nós chegamos em casa e fala assim, nossa, eu sou o pior dos seres humanos. Eu faço tudo errado, ninguém me ama, ninguém me quer, não tem jeito mais. E tem dias que o nosso balão está extremamente cheio. Rapaz, você viu aquilo que eu fiz? Sou bom mesmo, né? E a expectativa é de, naquele dia, ouvir aquele elogio, e aí o balão enche mais ainda. Paulo está falando exatamente disso, que o nosso ego, ele é frágil. Ele está prestes a ficar cheio, mas também pode ficar extremamente vazio em um instante. É um estralar de dedos. Nosso ego pode estar lá em cima, mas também da mesma forma, nosso ego pode estar lá embaixo. Naquele dia que nós achamos que ninguém nos ama, mas também tem dia que a gente está achando que nós somos o Superman,
ou a mulher girl, ó, super girl. Isso aí. Confundi aí mulher, Batman, Superman. Mas é fato que temos dias que nós achamos que nós somos super-homens e temos dias que nós achamos que nós somos super-mulheres. Porque essas são as características do homem e da mulher em sua condição natural. Essas 4 características acompanham o nosso ego e o nosso coração. E Paulo vai falar que essas 4 características se chamam então de orgulho, porque ele se compara, ele procura estar melhor do que o outro. Ele é dolorido porque toda hora ele te chama a atenção para alguma coisa que parece estar muito errada. Alguém está melhor do que você. E Paulo vai tratar sobre essas questões nesse trecho que nós lemos. E Paulo vai falar sobre a solução para o nosso ego, para isso que nós constantemente vemos acontecer na nossa vida, de procurarmos preencher o nosso coração com coisas terrenas, que às vezes nos sentimos bem, às vezes nos sentimos mal. Nossa autoestima está lá em cima, às vezes nossa autoestima está lá embaixo. Paulo tem a solução para isso. E Paulo vai falar que a solução para essas questões é a solução para as nossas crises, para o problema da igreja, do pecado na igreja, para o partidarismo. E é sobre essa solução que eu quero conversar com você nessa noite. Eu gostaria de ler novamente o início do capítulo 4, para nós vermos o que Paulo tem a falar a respeito desse nosso ego, do nosso coração em sua condição natural. Vamos ler lá? Capítulo 4, versículo 1, vai dizer da seguinte forma: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. Então, o que Paulo vai falar para nós a respeito do nosso coração em sua condição natural? Sobre essas crises que nós vivemos, sobre o nosso ego chamando a atenção constantemente, buscando se comparar com as pessoas, e que isso muitas vezes nos leva ao pecado. E que isso nos leva a tomar atitudes, tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus. Que essas características do nosso coração, do nosso ego, nos levam muitas vezes a nos rebelar contra o próprio Deus, a tomar atitudes que não são agradáveis a Deus. Paulo vai falar que nós precisamos, em primeiro lugar, termos uma visão transformada do eu. Uma visão transformada acerca de nós mesmos. Uma visão transformada sobre quem eu sou e sobre quem você é. Paulo, nós podemos chamar aqui dessa característica, daquilo que ele traz como solução, da visão transformada do eu, daquilo que nós somos. E que visão transformada é essa? Porque quando nós falamos, por exemplo, de autoestima, seja ela baixa, seja ela elevada, o mundo tem a tendência de dizer o seguinte: se nossa estima está baixa, normalmente qual é o conselho? Você precisa se valorizar, você precisa identificar quem você é, os seus pontos positivos, você precisa se amar, você precisa saber quem você é, e isso precisa ser a única coisa que importa, que você se ame, que você saiba quem você é, e somente isso basta. Não ligue para aquilo que as pessoas vão falar, não se importe com a opinião do outro. Esse normalmente é o conselho que nós escutamos aí pelo mundo afora. E quando nós estamos com a autoestima muito elevada, nós temos uma certa tendência de sermos excluídos, porque a pessoa vai falar normalmente: nossa, essa pessoa é um pouco metida, né? Ela se acha demais. E aí o conselho para essa pessoa é: olha, humildade, um pouquinho menos, seja mais humilde. Esse é o conselho que o mundo nos traz. Esse é o conselho que o mundo traz para nós sabermos quem nós somos, ou então para nós buscarmos sermos mais humildes.
Mas o que Paulo fala para nós acerca dessa visão, acerca dessas crises, acerca daquilo que nosso coração constantemente chama atenção, das nossas crises, dos nossos problemas? Paulo vai falar sobre um julgamento. O exemplo que Paulo usa para nos trazer à luz, para que nós possamos refletir, é sobre um julgamento, um tribunal. E Paulo vai falar que todos os dias o nosso ego nos leva a esse tribunal. E nesse tribunal, nós julgamos se aquilo que nós estamos fazendo é bom ou se aquilo que nós fazemos é ruim. Se a nossa autoestima ela está boa ou se ela está ruim. Se a nossa vida é uma vida de sucesso ou se a nossa vida não é uma vida de sucesso. Se a nossa vida, a nossa família está indo bem ou se ela não está indo bem. Paulo fala que constantemente nós vamos para esse tribunal para julgarmos a nós mesmos e para julgarmos as pessoas também. Mas quando Paulo fala sobre essa visão transformada de nós mesmos, sobre quem nós somos, aquilo que o Evangelho faz em nós, aquilo que o Evangelho muda o nosso coração, Paulo diz o seguinte, que ele não importa com que as pessoas vão falar, com que as pessoas vão pensar. E aí parece que o conselho do mundo está correto, né? Só que ele não para por aí. Ele fala que pouco importa o que as pessoas pensam dele, ou o que as pessoas julgam a respeito de quem ele é, de seu ministério. E ele continua falando que pouco importa também aquilo que ele pensa sobre ele mesmo. Pouco importa se eu me acho bom, se eu me acho ruim, se tem alguém melhor do que eu, se eu acho que eu não estou indo muito bem no meu emprego, se eu estou indo muito bem na minha família, no meu casamento, pouco importa aquilo que eu acho. Pouco importa se as pessoas acham se eu sou um bom ministro do Senhor, se eu sou um bom apóstolo, se eu sou um bom plantador de igreja, nada disso importa, se as pessoas pensam de mim ou não. E pouco importa também aquilo que eu penso de mim mesmo. Pouco importa aquilo que eu julgo de mim mesmo, porque de qualquer forma, eu estou agindo segundo o meu coração. De qualquer forma, o meu coração, o meu ego, está me levando a esse tribunal para me comparar com alguém ou me comparar comigo mesmo. Pouco importa o que eu penso, porque da mesma forma, se eu ficar me julgando, eu vou continuar vivendo nas mesmas crises. Eu quero contar um testemunho meu. Quando eu fui para o seminário, essa questão sobre excelência sempre ficou gravada no meu coração. E eu sempre busquei fazer as coisas da melhor forma. E sempre busquei continuar a ser o melhor naquilo que eu poderia ser. E chegou num determinado ponto que a crítica das pessoas, aquilo que as pessoas comentavam sobre mim, me destruía por completo. Se uma pessoa fizesse um comentário sobre a forma como eu falo, e eu acho que a igreja já percebeu que às vezes eu falo um pouco errado, às vezes eu troco as palavras, eu vou falar de super girl, eu falo sobre mulher girl, e às vezes eu confundo mesmo. E naquela época, se alguma pessoa fizesse alguma brincadeira sobre isso, era o fim da picada para mim. Eu entrava numa crise, eu entrava em uma caixa, onde eu começava a me julgar, e eu falava, realmente, eu não presto para nada, eu não sei falar direito, eu troco as palavras, os meus pensamentos, eles não são muito bem alinhados. Eu entrava numa crise existencial. Às vezes, eu começava a me julgar em relação às pessoas, e aquilo mexia tanto com o meu coração, que às vezes eu deixava pessoas chateadas, pelo simples fato de tentar trazer uma paz no meu coração, de mostrar que alguém era pior do que eu. Eu chegava ao ponto de fazer comentários destrutivos em relação a outras pessoas, para que o meu ego pudesse se saciar de alguma forma. Era uma válvula de escape. E muitas vezes eu cometia alguns pecados,
porque o meu ego ficava dolorido quando alguma pessoa fazia algum comentário. Uma outra situação, antes de ir para o seminário, eu tocava aqui no louvor, vou abrir meu coração. E quando eu vinha para os ensaios, eu tinha uma certa dificuldade com o tempo das músicas. Várias vezes eu errava o tempo das músicas no meio da música, e a gente precisava voltar do início. E as pessoas começavam a olhar com uma cara torta para mim, achando que eu não tinha treinado em casa, mas mal sabia elas que eu nem tinha dormido, ou tinha acordado 5 horas, 4 horas da manhã para treinar a música, mas mesmo assim eu não acertava o tempo. E aquilo me corroía, aquilo mexia com o meu coração, porque eu sabia que quando as pessoas saíam de perto de mim, e algumas vezes eu presenciei isso, elas faziam alguns comentários de mim. Nossa, não dá mais. Quando for o Douglas, por favor, me tira da escala. Não deixa eu na mesma escala que o Douglas. E isso mexia comigo, porque eu importava demais com o que as pessoas pensavam de mim. Porque eu me importava demais se as pessoas iriam me aprovar ou não. Se eu receberia a aprovação das pessoas ou não. Se eu receberia a aprovação dos meus pais ou não. E muitas vezes isso me guiou, isso guiou as minhas atitudes. Só que graças a Deus eu fui liberto disso. Eu fui liberto e eu posso falar hoje da mesma forma como Paulo fala, de que pouco me importa se as pessoas vão me aprovar ou não. Só que eu não podia falar a mesma coisa que Paulo continuou falando, que era, pouco importa daquilo que eu penso de mim mesmo. E a minha esposa é testemunha do que eu vou falar agora, que eu me livrei dessa crise em relação ao comentário das pessoas. Mas eu tinha um grande problema, de que eu comecei a me julgar. Agora não era um olhar das pessoas mais que mexia com o meu coração. Agora era o meu próprio olhar sobre mim mesmo. E eu comecei então no meu ministério com essa crise. Eu era chamado às vezes para evangelizar, às vezes para tocar, às vezes para pregar. E quando eu sabia que eu tinha feito alguma coisa de errado, eu chegava em casa e se eu tivesse um chicote para me bater, eu faria isso. Eu chegava em casa e ficava, cara, você é burro. Você não sabe tocar uma música direito. Quando você vai aprender a tocar violão direito? Quando você vai conseguir falar para as pessoas sem trocar as palavras, sem errar a palavra? Até hoje, eu ficava me julgando, porque eu não conseguia falar quão bom. Consegui, tá vendo? Para mim era muito difícil falar quão bom. E eu precisava prestar muita atenção para isso. E quando eu precisava falar quão bom e falava errado, eu chegava em casa e aí começava o tribunal. O tribunal entrava em ação e o advogado contra mim era pesado. O meu ego não era um cara que estava de brincadeira. Sabe por quê? Porque o meu ego achava que tudo isso era contra ele. O meu coração parecia que estava contra mim mesmo. Ele falava, cara, aprende a ser um cara de verdade, aprende a ser um homem que sabe falar. E isso era uma coisa que me corroía. E que muitas vezes guiou alguma das minhas atitudes e mudou a minha forma de agir com as pessoas. E isso muitas vezes me levou a pecar. Me levou a tomar decisões de ir contra aquilo que Deus queria que eu fizesse. Isso me levou a me afastar do relacionamento com Deus, porque eu queria que eu fosse perfeito. O meu alvo era que eu por mim mesmo alcançasse uma perfeição e pudesse dizer para o meu ego, agora você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que você é perfeito, você é bom em tudo que você faz. Só que isso não é verdade. Nós não conseguimos ser perfeitos em tudo que nós vamos fazer. E muito menos nós vamos conseguir a aprovação de todas as pessoas. É clichê, mas eu vou dizer, nem Jesus conseguiu a aprovação de todas as pessoas. Ele foi morto porque várias pessoas o rejeitaram. Disseram que ele estava contando mentiras.
Então, quanto menos eu ser perfeito e aceitar a aprovação de todos. O que Paulo agora vai falar para mim e para você, que está na mesma situação que eu, que às vezes se compara com as pessoas, às vezes se julga, ou se julga melhor, ou se julga pior, que vai para o mesmo tribunal que eu vou todos os dias, ou que pelo menos eu ia todos os dias, para saber se nossa vida está melhor do que alguém. Se a nossa vida nós podemos julgar numa balança, e se nós formos colocar aquilo que nós fazemos de bom de um lado e de ruim do outro, nós vamos ser salvos, porque o que está bom está muito mais pesado do que o que está ruim. Só que Paulo não fala sobre isso. Paulo vai falar sobre a visão transformada do eu. O momento onde tudo isso se soluciona. Onde essas crises e aquilo que nos faz pecar em outras coisas, em outras áreas, no caso da igreja de Corinto, era o pecado de divisão, era o pecado de vanglória, de se achar melhor do que o outro, dizer isso na cara das pessoas. Que esses pecados, cuja raiz era o orgulho, o ego do coração humano. Paulo vai falar que nós temos uma solução para tudo isso. E ela começa no Evangelho. Ela começa no momento onde nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós. Ela começa na hora que nós entendemos o amor de Cristo por nós. Eu quero continuar lendo com vocês o início do capítulo 4, no versos 4 em diante. E diz assim: minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. E o que Paulo fala para nós, que a solução para essas crises, para esses dilemas, para os nossos problemas, para o pecado do coração humano, em primeiro lugar é o arrependimento, aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, mas é também entender que a única opinião que importa sobre mim é a que Deus tem, e não a que as pessoas ou que eu mesmo tenho de mim. Que a única opinião que importa sobre quem eu sou, sobre o meu ministério, sobre as minhas atitudes, é a opinião que Deus tem sobre mim. Não é a opinião do meu pai, não é a opinião da minha mãe, dos meus irmãos e de ninguém da igreja. É a opinião que Deus tem a respeito de quem eu sou, das minhas atitudes e daquilo que eu sou. A única opinião que importa sobre você, meu amigo, é a opinião que Deus tem sobre você. E Deus fala a Bíblia fala em João 3,16 que Deus te ama de tal maneira a ponto de entregar seu próprio filho para morrer por você. E para te libertar daquilo que você vive em crise, dos seus problemas, às vezes na sua família, que mais, na verdade, que está sendo gerado é o problema do coração humano, o orgulho, o ego, dessas características de comparação, dessa dor que o nosso ego do coração humano sente constantemente. De às vezes passarmos pelas pessoas e quando nós percebemos que ela não percebeu a nossa presença, não nos cumprimentou, nós ficamos chateados com isso. A solução para tudo isso, em primeiro lugar, é nos entregarmos a Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Mas em segundo lugar, é aceitar que a única opinião que importa sobre nós é a opinião de Deus. E não é a opinião minha, não é a opinião do pastor Carlos Emílio, nem a do Emerson. E muito menos a sua opinião sobre você mesmo. A única opinião que importa sobre você é a opinião que Deus tem. E Deus, Ele deseja que o seu coração seja entregue plenamente. Cada parte do seu coração, do seu ego, Ele deseja moldar segundo a sua vontade. E Ele deseja que você faça isso nessa noite. Que para o seu problema financeiro, para o seu problema familiar, para o problema do seu pecado, entregue isso na mão de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, e Ele tem poder para fazer todas as coisas, e o que Deus tem para você é planos de paz, não de mal, planos de salvação, de alegria
de paz e de amor. O que Ele deseja é que você entregue o seu coração e o seu ego para que Ele possa transformar a sua vida segundo Ele quer. E que as suas atitudes e que os seus pensamentos sejam os mesmos pensamentos que Ele tem sobre você. Esse é o convite de Deus para você nessa noite. Entregue o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos, o seu ego, para que Deus sacie e para que Deus preencha o vazio que existe no seu coração e que existe no coração de cada homem e de cada mulher na humanidade. Entregue o seu coração plenamente, para que Ele possa resolver os seus problemas, para que Ele seja o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e abaixar sua cabeça, e que agora você possa refletir sobre você mesmo. Esqueça a sua família agora, esqueça o seu irmão, quem está do seu lado, sua esposa, esqueça todo mundo que está aqui agora. Tenha um momento de pensar e de olhar para a sua vida, e daqueles momentos que você se comparou com as pessoas, e julgou as pessoas antes do tempo, e decida entregar o julgamento somente para Deus, aquele que sabe todas as coisas. Decida entregar o seu coração, a sua mente, o seu ego para Deus, de forma que somente aquilo que Ele pensa sobre você seja suficiente. E eu quero orar por você nessa noite. E se nessa noite você quer tomar a sua decisão de entregar a sua vida para Cristo, eu gostaria que você levantasse a sua mão, que nós queremos orar por você. Eu gostaria que você ficasse à vontade. Deus, nós queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor por aquilo que você já fez por nós. Porque o Senhor, Deus, através da sua palavra, através daquilo que Cristo fez por nós, demonstrou o seu amor, demonstrou como o Senhor nos ama, e como o Senhor, é o único Rei sobre nós, e é o único Deus, e o Senhor é nosso único e Senhor e Salvador da nossa vida. O Senhor é Deus que traz paz, nos traz vida, e transforma aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, e transforma o nosso coração. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor agora encha o nosso coração com a Tua paz, com a Tua alegria e com a Tua presença, de forma que o nosso ego não esteja mais em condições naturais, mas sejam transformados pela Tua presença em nossa vida. Que não haja mais julgamento por nossa parte, Deus, mas que nós decidamos entregar aquilo que nós pensamos ser certo e ser errado, e ser o melhor para nós, para o Senhor, para vivermos os planos que o Senhor tem para nós, para vivermos, Deus, entregando cada dia, cada decisão para o Senhor, para que possamos tomar as mesmas atitudes que Cristo teve, para que possamos viver em santidade, para que possamos viver, Deus, gozando da sua alegria e da tua paz. Eu quero orar, Deus, para as pessoas que estão aqui, Deus, tomando essa decisão, tomando a decisão, Deus, de entregar o seu coração ao Senhor, e talvez, Deus, entregando os seus pensamentos, porque vivem na mesma crise que eu vivia, na crise de se julgar ou de viver pelo julgamento dos outros. Eu quero orar, Deus, para que o Senhor possa satisfazer esses corações, e para que a única opinião que importe sobre essas vidas seja a opinião do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.